Olá, Prof. Tayá, português de um jeito descomplicado. Pessoal, hoje a aula é sobre crase. Eu sei que tem gente que fica maluco com essa questão da crase, mas vamos descomplicar. Gente, eu resolvi fazer assim, ó. Aqui é um geral do que vem por aí com a crase. Preposição a mais a ou as, artigo. Preposição a mais pronomes demonstrativos que estão aqui. Aquela ou aquelas, aquele ou aqueles, aquilo e as. A ou as. E os pronomes, o pronome relativo, a qual, seu plural, as quais. Toda essa galera aí. Então é a preposição a mais todo esse mundo de gente aí. O que eu coloquei ali para chamar a atenção de vocês? Que a preposição a mais o artigo a ou as ocorre em 88,57% dos casos de crase. É muita coisa, é quase tudo. O resto, os pronomes demonstrativos, 4,82% e o pronome relativo, 6,61%. Que tal a gente começar pelo caso do a, preposição mais o artigo? Vou até colocar ali um sinal para chamar atenção. Vamos começar por aqui. É nessa questão que a gente vai cravar a aula de hoje. Mas eu precisava mostrar um geral para vocês. Vamos passar para cá. Vamos ver como é que ocorre o fenômeno crase. Então tem um exemplo aqui, usando o verbo ir. Faça um pouquinho de esforço e sempre construa assim para descobrir se o verbo precisa da preposição a. Qual é a regência do verbo? Quem vai a preposição. Então eu vou a. E do outro lado observe que eu coloquei substantivos: praia, mercado, cinema, escola, farmácia, balada e banheiro. Aqui eu tive a ajuda do meu cameraman, meu marido me ajudou, ele que escreveu. Na frente dos substantivos nós temos artigos. Aqui no caso os artigos definidos, a e o, conforme o substantivo. Praia, aceita o artigo feminino a. Mercado, aceita o artigo feminino o. Cinema, o artigo definido o. Escola, farmácia, balada, o artigo feminino a. Banheiro, o artigo masculino o. Todos no singular. O que acontece? Se eu tenho aqui uma preposição e aqui um artigo, eu posso fazer o seguinte: no caso do o, eu vou ao mercado, eu vou ao cinema. Ninguém sofre aqui, eles são amiguinhos, um dá a mãozinha para o outro, e eu escrevo aqui no meio, ao. Vou ao banheiro, junto a com o o, é uma combinação, dão-se as mãos e ninguém perde nada. Inclusive aqui eu quero chamar a atenção que na escola sempre, professora, eu posso ir no banheiro? É a forma coloquial como a gente fala, né? Mas o correto é posso ir ao banheiro. Tudo bem até enquanto acontece a, o. Mas enquanto acontece a, que eu tenho preposição, porque o verbo pede, quem vai a, não posso matar a preposição, não posso colocá-la no lixo. Aí eu encontro o artigo, que define o substantivo. O que eu faço? Não posso sumir com o artigo também? Bom, os estudantes da língua portuguesa, os gramáticos, os doutores,
pensaram no seguinte: gente, o que se faz? Não posso dizer vou à praia, vou à escola. Fica esquisito, né? Vou à farmácia, vou à balada. Bem, tomaram a seguinte decisão: como eles são iguais na grafia e iguais no som, que tal juntá-los, fundi-los numa palavra só, fazer uma junção, uma fusão, A mais A. Fiz até aqui uma brincadeira para entender melhor. A preposição mais A artigo. Tá aqui os dois. E agora? Vou à praia? Não, né? Vou à praia. Mas agora? Aqui acontece a crase. O fenômeno crase é essa junção. E aí os caras pensaram assim, tá, tudo bem, é uma junção, a gente juntou os dois, fica mais bonitinho, vou à praia. Um A só, mas é um A significando dois. Na verdade tem dois As aí. Aqui estão os dois As, o A artigo e o A preposição. Mas, o que fizeram? O que decidiram? Fazer assim. A mais A igual ao a junção, o fenômeno crase, o fenômeno aqui se chama crase, e esse acento grave só serve para indicar que aqui tem uma fusão, tem uma junção de dois As. Significa que se eu tiver só um A, se eu estou analisando lá, preciso pôr uma crase aqui, beleza. Achei o A preposição, mas não achei o artigo, esquece que não vai ter crase. Bom, então significa o quê? Que vou à praia, A com crase. Vou ao mercado, vou ao cinema, vou à escola, tem os dois As presentes aqui, crase, crase, crase e não. Aqui é ao banheiro. Entenderam, pessoal? Agora eu quero dizer para vocês o seguinte. Neste caso de A preposição mais A artigo ou As, onde moram 88,57% dos casos, eu vou apresentar para vocês hoje, daqui um pouquinho, 11 regras. Só neste caso ali, 11 regras, que não vai precisar decorar. A gente vai ter uma brincadeira aí, um jeitinho, uma dica, para a gente descobrir se tem ou não crase sem precisar decorar essas 11 regras, tá? Vamos lá. Trouxe para vocês 11 regras que se aplicam ao caso da preposição mais o artigo, que representa 88,57% dos casos do uso da crase. Do fenômeno crase, gosto de falar assim que eu acho melhor. Eu vou ler para vocês, porque caso vocês queiram copiar e não entendam a minha letra, vamos lá. Proibida a crase. Número 1, antes de verbo. Número 2, antes de a no singular, precedendo palavra no plural. Terceira, proibida a crase. Antes de pronome de tratamento como Vossa Excelência, você, Sua Excelência. Número 4, antes de pronomes de tratamento citados na regra 3, exceto senhora e senhorita. Regra número 5, proibida a crase, antes de pronomes pessoais retos e oblíquos, antes de palavra masculina, antes de nome de lugar que não aceite artigo, antes de pronome indefinido e antes de artigo indefinido. Crase facultativa, número 10, antes de nome próprio feminino e antes de pronome possessivo feminino. Essas são as 11 regras que eu quis trazer para vocês.
Vou contar até 5, copiem se quiserem. Depois a gente traz exemplos e vamos usar uma dica bem maluca para descobrir se tem o fenômeno crase ou não, sem precisar decorar essas 11 regras, ou seja, todo aquele percentual que eu falei, 88,57% dos casos de crase. Até a volta. Pessoal, estou de volta. Trouxe 4 exemplos aqui para a gente trabalhar as 4 primeiras regras e ver que não precisa delas, tá? Não é que não precisa delas, não precisa decorar. Então vamos lá. O exemplo número 1, ficou a pensar nela o dia todo. Eu já coloquei aqui em vermelhinho, que é a preposição, e vamos fazer uma brincadeira. Eu tô maluca para aprender a frase. Vamos lá, essa frasezinha sempre de guia para esses 11 casos que eu trouxe hoje. Vamos ver como é que fica. Ficou a pensar nela o dia todo. Será que esse A tem crase? Bom, quem fica, fica A. Preposição está aqui. Vamos ver se tem o artigo, se aceita. Vamos lá. Depois do azinho que eu estou procurando descobrir se tem crase ou não, tem essa palavra aqui, pensar. Vamos colocar aqui, ó, e ver se fica legal. A pensar estava maluca. Nossa, que coisa esquisita. A pensar estava maluca. Não fechou, né? Então, cai lá na primeira regrinha, proibida a crase antes de verbo. Proibida a crase antes de verbo. Não tem crase. Segundo exemplo. Gosto de ir a praças para ler. Quem gosta, gosta de ir a. Aqui está a preposição. Aqui na nossa dica, aqui no nosso macetezinho, tem o a artigo. Vamos ver se fica legal. Depois do azinho que eu estou procurando saber se tem crase ou não, tem a palavrinha praças. Vamos colocar aqui. A praças, eu tenho que colocar como está ali. A praças estava maluca. Nossa, que coisa estranha. Não deu certo. Não vai crase. E aí a gente já está na regra número 2, proibida a crase antes de um a no singular, precedendo uma palavra no plural. Perceberam? Então, sem crase. Terceiro exemplo. Comunicarei a Vossa Alteza a sua decisão. O a que eu estou analisando, está aqui a preposição. Quem comunica, comunica a alguém. Vamos ver se cabe ali o artigo também. O que vem depois do azinho que eu estou pesquisando? Vossa Alteza. Vamos escrever aqui. Vossa Alteza. A Vossa Alteza estava maluca. Maluca para vir para o Brasil. Não, a gente não diz a Vossa Alteza estava maluca. A gente diz Vossa Alteza estava maluca. Então, não aceito o a. Portanto, não tem uma junção aí, não tem o fenômeno crase, não tem o a preposição, mas não tem o artigo, portanto, não leva a crase e nós estamos aí na terceira regra, proibido crase antes de pronome de tratamento, Vossa Excelência, você, Sua Excelência, Sua Alteza. Antes de pronome de tratamento não existe a crase, não fica legal. Vamos para o exemplo número 4. Enviei um convite à senhorita. Aqui está o a que eu quero analisar, o a preposição. E aqui está o artigo, vamos ver se fecha. Depois da preposição eu tenho a palavrinha senhorita. Vamos lá para a nossa história da maluca. A senhorita... Desculpe que aqui é ruim de escrever. A senhorita estava maluca. A senhorita estava maluca. Posso dizer, né? Não fica estranho. Porque eu não digo senhorita estava maluca. Eu digo a senhorita. Então, essa palavrinha pede um artigo a na frente. Fechou. Preposição mais artigo, crase. Ah, tá, prof. Mas há pouco tu disseste lá que
pronome de tratamento não tem a crase. Aí vem a regra número 4, que é a exceção. Proibida a crase antes de pronome de tratamento citados na regra 3, exceto senhora, senhorita. Tá bom? Senhora aqui também ficaria com crase. Esses são os 4 exemplos das 4 primeiras regras, para ver que a gente não precisa decorar, basta fazer essa brincadeira aí da maluca, que vai dar certo, tá bom? Eu vou contar até 5, vocês podem copiar se quiserem, e volto com mais alguns exemplos. 1, 2, 3, 4, 5. Oi, pessoal, de volta com mais alguns exemplos. 1, 2, 3 exemplos que vão se encaixar nas próximas 3 regrinhas, sem que a gente precise decorar. Vamos lá. A frase é, número 5, referente à 5ª regra. Fizeram menção a ti e a mim. Bom, eu já assinalei aqui as preposições. Quem faz menção a e a ti e a mim. Será que esses 2 as têm crase ou não? Vamos fazer a nossa brincadeira da maluca, né? Vamos botar a maluca a trabalhar. Depois da palavrinha, da preposição a, que eu tenho? Ti. Como é que fica? A ti estava maluca? Que estranho. Vamos tentar com mim. A mim. A mim estava maluca? Também não dá muito certo. Significa que não tem crase porque não aceita o artigo. Então, só com preposição, não existe junção, não existe a fusão, não existe o fenômeno crase. E a 5ª regra diz assim, proibida a crase antes de pronomes pessoais retos e oblíquos. Pronto. Se a gente faz essa brincadeira do estava maluca, a gente não precisa decorar a 5ª regra também. Vamos para a 6ª regra, um exemplo aqui. Desculpe. Ele veio a pé. Quem vem, vem a. Então, eu vou analisar a preposição que eu já tenho aqui e vamos ver se vai aceitar o artigo. Depois da palavrinha que eu estou analisando, eu tenho a palavra pé. Vamos colocar na nossa brincadeira aqui. A pé estava maluca. Ui. A pé estava maluca. Não fechou. Então, não precisa do artigo, não vai ter crase. Mas por quê? Vem a regra e diz, proibida a crase antes de palavra masculina, o pé. Matamos mais uma. Vamos para o 7º exemplo aqui, que vai contemplar a 7ª regra. Vou a Brasília. Vamos analisar a preposição. Tem, né? Vou, quem vai, vai, a. Então, aceita aqui a preposição. Depois da preposição, eu tenho a palavrinha Brasília. Vamos para a nossa brincadeira da maluca. A, sempre o a aqui na frente, que ele está no lugar do artigo, para a gente saber se aceita ou não aceita, se precisa ou não precisa. A Brasília, tratando-se aqui da cidade, lógico, né? Desculpa, pessoal. Tá, é um acento agudo. A Brasília estava maluca. A Brasília estava maluca. E agora? Aceito o artigo? Não aceito o artigo. A Brasília estava maluca. Fica esquisito. Acho que não aceita. Aí vem a regrinha número 7, que diz assim, proibida a crase antes de nome de lugar que não aceita o artigo na frente. Pronto. Mas se você ficar na dúvida, faz assim, ó. Vou a Brasília, volto, da Brasília ou de Brasília? Volto da Brasília. Opa, desculpe, volto de Brasília. Eu já tô meio doido. Volto de Brasília. Se fosse da, teria crase. Porque daí tem o A juntinho, D mais A.
Então, volto de Brasília. Vou a Brasília, volto de Brasília. Não aceita, não tem classe. Se tiver a dúvida aqui, se vocês ficarem na dúvida. Esses são os exemplos que cabem até a regrinha número 7, beleza? Eu vou deixar vocês copiarem, vou contar até 5 e depois eu volto com o restante. 1, 2, 3, 4, 5. Até daqui um pouco. Oi pessoal, estou de volta com os últimos exemplos para contemplar as 11 regrinhas que eu trouxe hoje para a gente tentar trabalhar essa coisa da maluca aí, para facilitar a nossa vida e não precisar decorar. Então vamos lá. Regra número 8, não vou dizer, primeiro a gente vai fazer, depois a gente fala a regra para relembrar. E quem copiou está com ela aí. Desejo um Feliz Natal a todos. Eu já destaquei a preposição. Quem deseja alguma coisa a alguém. Então eu tenho a presença da preposição, que é um pré-requisito para a gente ter o fenômeno crase. E o artigo está aqui para a gente descobrir com essa brincadeira da maluca. Que eu já estou quase maluca. Vamos lá. Depois da preposição eu tenho a palavrinha todos. Vamos colocar aqui. A todos estava maluca. A todos estava maluca. Não tem como, né, gente? Aí a gente vai, não aceita o artigo, não tem artigo, só tem a preposição, nada de fusão, nada de crase, proibido crase antes de pronome indefinido, tá? Vamos para agora o exemplo número 9, que vai contemplar a nona regra. Vamos para primeiro fazer a brincadeira. Vamos para o 9 agora. Ele foi a uma comunhão. Vamos lá. Sem saber a regra, sem olhar, ou sei lá. Vamos analisar aqui. O a já está aqui. Quem vai, vai a. Preposição. Pré-requisito para a gente ter aí uma fusão, um fenômeno crase. Preposição mais o artiguinho aqui, vamos ver se dá certo. Depois do azinho que eu estou analisando, tem a palavrinha uma comunhão. Se quiser colocar junto, pode colocar. Mas vamos lá. A uma estava maluca. A uma estava maluca. Não aceitou, não tem a crase, lá vem a regra número 9, proibida a crase antes de artigo indefinido. Exemplo número 10, emprestei o material a Paula. Quem empresta alguma coisa a alguém. Está aqui a preposição. Vamos ver a brincadeira aqui da maluca para ver se cabe artigo ou não. Depois do a que eu estou analisando, da preposição, vem a palavrinha Paula. A Paula estava maluca. Não é, né? E se eu dissesse Paula estava maluca? Também dá. Neste caso, quando eu posso tirar o artigo ou posso colocar, tanto faz, é facultativa a crase também. Então, se você quiser colocar a crase, coloca. E se não quiser colocar, não. Porque é facultativo. Fica legal com o artigo, fica legal sem o artigo. Aí vem a regra número 10. Antes de nome próprio feminino, a crase é facultativa. Matamos mais uma, a última agora. Exemplo número 11. Doei o livro à sua irmã. Eu estou analisando aqui, já tenho a preposição. Quem doa alguma coisa a alguém, beleza. Tenho a presença da preposição, vamos ver se eu tenho também a presença do artigo, para configurar fenômeno crase. Depois de a, eu tenho sua. A sua, se quiser colocar a irmã junto aqui, a sua estava maluca. Pessoal, vamos colocar tudo, fica melhor. A sua irmã estava maluca. Posso dizer assim? A sua irmã estava maluca? Posso. Posso dizer sua irmã estava maluca? Também posso, ela vai estar maluca dos dois jeitos. Aí contempla a regra número 11 que diz:
Antes de pronome possessivo feminino, a crase também, pronome possessivo feminino, sua. A crase também é facultativa. Então, aqui também eu posso ou não. Posso tirar esse, colocar esse, eu posso tirar esse. Aqui tanto faz, é facultativo. Eu posso colocar a crase como não. Entenderam, gente? Espero que vocês tenham gostado. Vocês viram como é extenso falar em 11 regras e como é legal a gente usar uma brincadeira para matar 11 regras de crase, tá, gente? Na próxima aula a gente fala mais sobre outros casos, mas o principal vocês já viram hoje. Espero que tenham gostado. Até a próxima. Beijos.